Irmãos, vamos pensar nesta manhã, nesse texto, o poder transformador do Evangelho. Paulo está falando nestes versos sobre o poder transformador do Evangelho. E veja que certas coisas, Paulo vai dizer, não fazem parte de um verdadeiro cristão. Sejam quais forem as suas crenças doutrinárias, independentemente da crença doutrinária, certas coisas, certas atitudes, não fazem parte de um verdadeiro cristão. Ao abraçarmos o Evangelho, nós vamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e Ele pode salvar os homens de toda espécie de pecados. Outra frase que eu coloco aqui: o Evangelho nos livra de todos os tipos de pecados. Veja lá, vou repetir: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, sim, e Ele pode salvar os homens de toda espécie de pecado, e Ele nos livra de todos os tipos de pecados. Paulo aqui nesta carta, ele está trazendo o lado prático. Como eu já disse aqui em domingos anteriores, nesse estudo da carta de Paulo aos Efésios, nós estamos aqui morando na carta de Paulo aos Efésios, domingo pela manhã. Capítulo 1, 2 e 3, ele trabalha sobre a doutrina. Capítulo 4, 5 e 6, ele nos leva à prática. Aquilo que eu creio, eu vou praticar. Aquilo que eu creio, eu vou viver, pois o Evangelho pode salvar o homem de toda espécie de pecados. O que Paulo está trabalhando aqui é que você, após ter abraçado o Evangelho, após ter vindo para Jesus, a sua vida é diferente. Você não vai mais viver como vivia anteriormente. Por exemplo, a história de Zaqueu, Lucas 19, 1 e 10, vou só comentar rapidamente. Temos a história de Zaqueu, publicano. A Bíblia diz: havia um homem ali chamado Zaqueu, publicano, maioral e rico, que desejava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão, sendo ele de pequena estatura. Então ele toma uma decisão: eu vou à frente, vou ver por onde Jesus vai passar, vou subir no sicômoro, uma árvore, para ver Jesus. E Jesus então, ao chegar naquela árvore, ele diz: Zaqueu, desce, pois eu quero estar na tua casa. E ele desce a toda a pressa, recebeu com alegria em casa. E Zaqueu, após ouvir a Jesus, receber a Jesus, ele fala assim: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguém eu tenho defraudado ou roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele não estava tomando uma ideia da sua mente, ele não estava pensando com a sua mente: eu vou restituir 4 vezes mais, mas ele estava lembrando a palavra de Deus em Êxodo, que diz: se alguém roubar, se alguém furtar, ele tem que devolver 4 vezes mais. Então, ao ter um encontro com Jesus, Zaqueu, ele se volta para a palavra, ele começa a praticar a palavra. Não foi uma ideia que nasceu da sua mente: eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que eu roubei, aquilo que eu furtei, eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque me deu uma luz, e essa luz brilhou na minha mente. Nada disso. A palavra de Deus assim ensinava. Moisés recebe esta lei de Deus, esta ordem de Deus, e Zaqueu então, ele se volta à palavra. Agora imagina você, este Zaqueu, chegando na casa, ele era cobrador de impostos, publicano, cobrador de impostos, era maioral deles, homem de destaque, rico, porque tinha roubado. Aí ele chega na casa de alguém que ele roubou, ele bate a porta, e a pessoa que talvez por uma janela, olha lá de dentro e vê: é Zaqueu. E a mãe e o pai diz assim: olha, nós já pagamos impostos, ele voltou para nos roubar, ele voltou para exigir mais, porque tinha um valor estabelecido, mas os cobradores cobravam muito mais do que o estabelecido, para um enriquecimento ilícito. E aquela casa, aquele alvoroço, o pai corre de um lado, a mãe corre de outro, as crianças se escondem,
E o pai fala: o que eu vou fazer agora? Eu não tenho algo para dar para Zaqueu, ele vai acabar conosco. Sem ter o que fazer, ele continua batendo a porta. E o pai vai lá e abre a porta. E Zaqueu diz: eu vim devolver o que eu roubei de vocês. Eu estou trazendo 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Imagina a cena. Imagina o homem daquela casa, boquiaberto, sem saber o que falar, sem saber o que pronunciar, não encontrando palavras, mudo, calado. Ele talvez diz assim: mas isto é uma pegadinha? O que está acontecendo é uma pegadinha? Zaqueu fala: não, estou aqui, o que eu roubei, estou devolvendo 4 vezes mais. E aquele homem da casa fala: mas não estou entendendo. Aí faz aquela pergunta: o que aconteceu? E Zaqueu responde: eu tive um encontro com Jesus. A minha vida mudou. Imagina, meus irmãos, minhas irmãs, naquela aldeia, naquele lugar, os comentários que agora estavam sendo feitos, o que as pessoas estavam dizendo. Jamais poderia imaginar coisa assim. Aquele que nos tomou está devolvendo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele disse que conheceu um homem chamado Jesus. E outro diria: eu também preciso conhecer a Jesus. Eu preciso saber quem é esse Jesus, que pode mudar pode mudar a vida deste homem, maioral dos publicanos, pode transformar a vida dele. Ele não está dizendo que ele conhece a Jesus, ele não está dizendo que ele teve um encontro com Jesus, ele está demonstrando pela vida. Porque os nossos atos falam muito mais do que as nossas palavras. E Paulo está dizendo aqui que o cristão, ele é diferente do não cristão. O cristão passou por uma transformação de vida, ele vai demonstrar isso na prática, que ele é diferente. E aqui as pessoas ficaram impressionadas, maravilhadas com Zaqueu, porque a sua vida mudou. Agora, como entender 2 Coríntios 5,17, você sabe este texto de cor? Vamos lá, Davi de cor, que diz lá, sem olhar na Bíblia. Isto. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Mas vamos entender este texto? Vamos ler juntos, todos juntos? 1, 2, 3. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis se fizeram novas. Vamos entender este texto? Muitos podem dizer: se você veio para Jesus, a sua vida muda, da água para o vinho. Amém? Louvado seja. O que muda? Tudo? Não. Algumas coisas. Mas pastor, está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. O que mudou? Antes eu estava condenado, hoje eu não estou mais condenado, fui absolvido pelo sangue de Jesus. Antes eu caminhava para o inferno, hoje eu caminho para o céu. Antes eu estava nas trevas, hoje eu estou na luz. Mas tem algumas coisas que podem mudar simultaneamente, imediatamente. Mas tem coisas que não mudaram imediatamente, que eu preciso lutar com elas no decorrer da minha vida, em nome de Jesus. Bom, estou entendendo? Você veio para Jesus, mudou? Não. Umas coisas sim, outras não, porque as outras é no caminhar. Paulo, quando está escrevendo aos Efésios, ele não está escrevendo para ímpios, ele não está escrevendo para ateus, ele está escrevendo para a igreja.
Quando ele fala aqui no verso anterior, que nós lemos, verso 25, na semana passada, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Fala, deixa a mentira. Não é porque a pessoa converteu, que imediatamente ela não mente mais. Ela pode ser tentada a mentir, e ela vai deixar a mentira. Agora é o esforço dela, irmãos, estão entendendo? A dedicação dela. Aceitei Jesus, não minto mais. Aceitei a Jesus, às vezes dá vontade de mentir, mas porque eu aceitei a Jesus, eu não vou mentir, vou só falar a verdade. Amém? Ela está agindo assim, não foi um passe de mágica. Paulo está dizendo aqui, ore para deixar de mentir. Como aquela pessoa que você olha para ela e você já lembra da melancia, que é cheio de semente, né? Que somente cheio de semente. Não, mas você tem que estar lidando com isso. E Paulo vai falar aqui do furto, Paulo vai falar do modo de falar, Paulo vai falar aqui do entristecer o Espírito Santo, vamos ver aqui. Paulo vai falar de várias coisas que eu preciso trabalhar na minha vida e cuidar disso diligentemente, diariamente, em nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Vou repetir. Aquele não entendeu, talvez te perdi em uma das palavras. A pessoa fala assim, aceitei a Jesus, hoje minha palavra é maravilhosa, hoje eu não minto, hoje eu não roubo, hoje eu não furto, eu estou mudado 100%. Num passe de mágica? Não. Você está lutando para que isto não se repita na sua vida? Há uma guerra entre a carne e o espírito. Há uma batalha da carne e do espírito. Às vezes dá vontade de falar um palavrão, mas você segura, e quando escapa, você pede perdão. Mas não é porque você se converteu, nunca mais você vai xingar. A Bíblia está dizendo para você não xingar. Então isso é contigo. Aqui que eu falei em domingos anteriores, eu não vou orar para deixar de mentir, eu não vou orar para deixar de roubar, eu não vou orar para deixar de furtar, eu vou parar de roubar, parar de mentir, parar com o que é errado, que a Bíblia condena. Quando eu acho que essa transformação é num passe de mágica, eu tiro a minha responsabilidade e atribuo toda a responsabilidade a Deus. Ele me salvou das trevas, da condenação, do pecado. Mas quem vai viver diariamente isto sou eu, é você, em nome do Senhor Jesus. E o que ele vai ensinar agora, tendo dito isto? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então ele está dizendo, aquele que furtava, você agora aceitou Jesus, amém? Você agora é de Jesus, aleluia, então agora você não pode furtar mais. Ele não diz, você aceitou Jesus, você não tem mais desejo de furtar? Não, você não pode furtar. E vamos entender isso aqui? Vamos aqui para nós? Não furtar, a lei diz, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade, resistência, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A lei, o Código Penal diz isso, furtar. A Bíblia não furtar. Mas isso aqui você já entende que é tirar algo de alguém com grave ameaça para si ou para outro. Mas furto do tempo, lá você entende que é tirar algo de alguém, violência, grave ameaça, você furtou de alguém. Mas e o furto do tempo? Alguém contrata você para trabalhar numa empresa, e no horário do seu trabalho você está fazendo outra coisa que não compete ao trabalho, você está furtando o tempo daquela empresa, você está errando. Mas no meu horário de trabalho eu estou falando de Jesus, e é bom falar de Jesus, do amor de Jesus. Aquele momento não é para falar de Jesus, aquele momento é para trabalhar. Se você parou para falar de Jesus, embora seja dinâmico, maravilhoso falar de Jesus, aquela hora você está furtando. Estou entendendo? É um furto. Alguém te contratou para trabalhar 6 horas por dia, você vai trabalhar 6 horas por dia dedicado àquela empresa. Ah, eu deixei de trabalhar, eu vou para casa dormir, eu vou descansar, eu vou deitar no meu horário de trabalho, eu não faço isso porque você estaria furtando se assim o fizesse.
Isto é furto. Aquele que furtava, não furte mais. Um dos mandamentos, o 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 17, diz: não cobiçarás nada do teu próximo, nem o seu boi, a sua vaca, o seu jumento, a sua mulher, o seu empregado, nada você deve cobiçar. Quem furta porque cobiçou, ele quer uma vida fácil, então o furto do tempo é que você poderia colocar em furtar muitas coisas que talvez muitos estão cometendo. Ele diz: deixe fazer isto, deixe fazer isto. O doutor Mark Lloyd Jones diz que certa feita ele recebeu um convite para pregar numa determinada região, e ele ficou muito entristecido ao receber o convite para pregar numa determinada região. Lhe causou tristeza um ato, e ele fala qual foi o ato. O papel do convite que fora feito a ele veio num papel timbrado de uma empresa, que não tinha nada a ver com o evento. E ele disse: aquele que mandou o convite furtou este documento, esse papel da empresa. Que o documento mandado, o convite mandado no papel timbrado de uma empresa, tinha nada a ver com aquilo que estava fazendo. Então a pessoa furtou um papel da empresa para mandar um convite particular de um evento particular. Furto. Aquele que furtava, não furte mais. Respeitar o que é do outro, respeitar o que pertence ao outro. Mas a Bíblia está dizendo, desse subtrair coisa alheia, aí nós temos aí, né, tudo isso que eu já falei para você. Então aquele que furtava, não furte mais. Mas vamos para frente, que o assunto aqui não é difícil. Aí fala: trabalhe, a dignidade do trabalho, trabalhe. Atos 20, 33 a 35, nos fala sobre isto, e sermos fiéis mordomo. Mas o que a Bíblia está dizendo? Aquele que furtava, não furte mais, diz aqui, mas trabalhe. Trabalhe. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Atos 20, 35, 33, 35, nos traz uma lição preciosa. Abra lá, posso dar para você de cor aqui, mas abra comigo lá, sem problema. Abra a palavra de Deus, capítulo 20, verso 33 e 35. Paulo diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Paulo diz: a ninguém cobicei, antes trabalhei. A ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que as mãos serviram para o que eu era necessário a mim. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim. Ou seja, Paulo, ele está dizendo que ele trabalhava, ele era um fiel mordomo daquilo que Deus havia lhe confiado. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ele se torna um homem generoso, tomado de generosidade, servindo e abençoando. O que a Bíblia está dizendo para você e para mim aqui? O que a Bíblia está trazendo está falando sobre a dignidade do trabalho. Não furte, trabalhe. Não queira cobiçar o que é do outro. Comece a trabalhar com suas próprias mãos, e o Deus que o abençoou vai te abençoar também. Tem muita gente que olha para o outro e fala: eu gostaria de ter o que você tem, eu gostaria de possuir o que você possui, eu gostaria de tomar o que é teu para mim. Não, a Bíblia fala: trabalhe. E veja os países onde o Evangelho começou, onde foi criado o país em cima da palavra de Deus, em cima do Evangelho. O país se transformou num país de primeiro mundo, porque as pessoas começaram a trabalhar. Você pode trabalhar, você pode crescer, você pode avançar, você pode prosperar. E há um segredo para a prosperidade: acorde cedo e vá trabalhar. Isso é o segredo. Mas eu quero ganhar na loto, que é mais fácil. Eu quero receber a herança, como aquela pessoa que estava muito triste. Alguém me perguntou: por que está triste, meu filho? É que no passado, na semana retrasada, morreu meu avô, ele me deixou 200 alqueires de terra. Na semana retrasada, na passada, morreu minha avó, ela me deixou mais 200 alqueires de terra. E por que você está triste? Porque já faz uma semana ninguém mais morreu?
Pessoas querem só receber a herança, e a herança recebida antecipadamente, a Bíblia diz que é maldição. Então o homem e a mulher precisam trabalhar. Paulo diz, não furte, trabalhe, não cobice, trabalhe, porque Deus vai abençoar as obras de suas mãos. E muitos não querem trabalhar, querem viver a vida inteira só usufruindo e recebendo tudo de graça. Quer tudo de graça, mas não quer se esforçar para nada. Muitos jovens hoje aí não querem saber de trabalho. Na nossa época, eu sou da década de passada, na nossa época, eu trabalhava desde criança. Quando eu queria ter algo, eu trabalhava. Já trabalhei vendendo picolé na rua, já trabalhei engraxando sapato na rua, já trabalhei como boiadeiro, já trabalhei domando animais, já trabalhei em muita coisa, mas porque eu aprendi com meus pais que a gente precisa trabalhar. Hoje as pessoas querem tudo de graça, querem tudo aí de mão beijada. E a Bíblia diz assim, você pode trabalhar, a dignidade do trabalho, trabalhe, e você vai ter para você, e você também vai poder exercer a generosidade. Você é um mordomo fiel, e aquilo que Deus te deu, Ele te deu que você pode abençoar quem necessita. Não é o que diz a Bíblia aqui? Para que tenha com que acudir o necessitado. Se ele está necessitado, eu vou acudi-lo, eu vou abençoá-lo. É diferente estar necessitado do que ser preguiçoso, do que ser molenga, do que ser outras coisas dessa natureza. Eu não vou ficar dando o peixe, mas você precisa ensinar a pessoa a pescar. Há filas de emprego, há filas aí procurando pessoas para trabalho, ninguém quer. Uma reforma feita num vizinho meu, ele disse, olha, o rapaz, o consultor que trabalhava aqui, precisava de alguns serventes. Ele saiu na rua procurando pessoas, estava num semáforo, jogando as coisinhas para cima, pedindo moedinha. Falou, vai trabalhar lá que eu pago para você o dia, te dou um bom salário. Eu não, por que eu vou trabalhar lá? Eu fico aqui no semáforo, eu ganho muito mais. Enfim, a pessoa não quer trabalhar. O cristão trabalha. O cristão não torna um peso na vida de outro, ele trabalha para ter e para poder socorrer. E Paulo está dizendo aqui na palavra do Senhor, algo muito prático, aquele que furtar, não furte, antes trabalhe com as próprias mãos. Com as próprias mãos, o que é bom, faça algo bom. Deus abençoa as obras de suas mãos. Quantos aqui não tinham nada e hoje tem algo porque trabalharam? Quantos pais criam um patrimônio e quando morrem, os filhos detonam o patrimônio em questão de poucos dias, não vou dizer nem anos, poucos dias, detona tudo, porque não foram ensinados a trabalhar. Precisamos sim trabalhar, precisamos sim ir à luta em nome de Jesus. Mas vamos seguir na palavra. Agora fala aqui como comunicar-nos com nossos semelhantes. Fala da conversação e da comunicação. Falar uns com os outros. E a Bíblia diz, não use nenhuma palavra torpe, quer dizer indigno, feio, indecente, corrupto, sujo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Está aqui. É uma palavra indigna, é uma palavra feia, indecente. Não pode falar corrupto, o STF não deixa. Sujo, né? Sujo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, mas sim a que for boa para edificação. Diz aqui ainda, olha lá, conforme a necessidade, no original quer dizer conforme a circunstância do momento, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca palavras torpes. Salmo 19:14, o salmista diz, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, se agradável na tua presença. Paulo está dizendo que o cristão, quando abre a boca, a sua boca saem palavras boas, amém, irmãos? Palavras boas. Ele não vai falar palavras torpes, indecentes, feias. Deixa eu dizer algo aqui. Crente que é crente, cristão que é cristão, não fala, não conta piadas sujas, e nem muito menos piadas que envolvam o nome de Deus, isso é blasfêmia.
Amém, irmãos? Esse amém, né? Mas no coração está dizendo, não vou mais contar piada suja. E a pessoa chega lá, conta uma piadinha para você, que é a piada suja. Você tem que contar a palavra igual o pastor Leonardo, conta as piadas dele. Não tem graça nenhuma a gente rir por amizade, mas são piadas boas, né, pastor Leonardo? Te ajudei agora nas suas piadas. Não tem graça a gente rir porque é amigo e ama demais ele. Como as minhas também, que são piores que a dele. Mas a gente ri de amizade, mas piadas sujas a gente não pode dizer. Um pastor estava contando piadas para uns presidiários, e o povo ria, caía na gargalhada. O pastor contava outra piada, caía na gargalhada. Aí o pastor disse assim, sabe qual a diferença da minha piada da tua? Ele falou, qual é, pastor? Conta para nós. A minha, eu posso contar no púlpito da minha igreja, no almoço da minha casa, dentro do meu lar, porque são limpas. É isso que Deus quer. Nós podemos nos alegrar, sorrir, dar gargalhadas, sem precisar baixar o nível. O cristão não é aquele sisudo, cara fechada, né, que mora dentro de um terno. Não, o cristão se alegra, o cristão dá risada, mas ele não conta palavras sujas, não usa palavras torpes. As palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis. O que devo falar? O que for bom para edificação. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que eu devo falar então? O que for bom para edificação. Se é bom para edificar, você fala. Se não é, fique calado. Melhor não falar. Porque você sabe quando um cristão está falando e quando um ímpio está falando. Há diferença muito grande quando um cristão fala, há diferença muito grande quando um ímpio fala, porque a palavra do cristão, ela é diferente, ela é diferenciada. A palavra do cristão é totalmente diferente do não cristão, porque a sua palavra é boa. Mas veja, eu repito, a Bíblia não está dizendo, ela não está falando que você se converteu e a sua boca muda da noite para o dia. Ela está dizendo, lute por isto, batalhe por isto, porque este é um esforço seu, é uma dedicação sua, não é algo acontecer normal, imediatamente, simultaneamente, não. Você precisa cuidar, se policiar. A Bíblia fala como Tiago diz, o poder da língua. No cavalo você põe um freio para dominá-lo, mas a língua do homem é indomável. Nós precisamos tentar dominar o indomável, controlar a língua. E Paulo diz, o que devo falar, que for bom para edificação, mas veja aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, princípios que devem governar o meu falar. Primeiro princípio que deve governar o meu falar, tenha o controle do que você fala, não use excessos. Cuidado com os excessos que você fala, tenha controle daquilo que você está falando, ciência daquilo que você está falando, controle a língua, freie a língua. Outro princípio, não egocêntrico. Quando você falar, não busque vantagem para você, não busque ser o centro das atenções, porque a fala não é para te engrandecer, mas é para engrandecer a Deus e a pessoa de Deus. Tem gente que abre a boca só para dizer o que tem, o que possui, o que adquiriu, o que deixou de adquirir, o que fez, o que deixou de fazer, para buscar vantagem para si, como dizer eu sou melhor do que você, e nós não somos melhores do que ninguém. Então não seja egocêntrico no seu falar. Terceiro princípio, a sua palavra deve ser boa. Palavra boa, como diz Jeremias, boa, né? Palavra boa, palavra que edifica para edificação, e você vai transmitir graça aos que ouvem. Veja aqui 5 princípios para governar o meu falar. Primeiro princípio, eu tenho controle do que eu estou falando. Segundo, eu não sou egocêntrico, estou buscando honra para mim. A minha palavra é boa, eu estou buscando edificação, e quando eu estou falando, eu estou transmitindo graça. Alguém está triste, alguém está arrebentado, alguém está ferido, alguém está machucado, e você chega como cristão, você começa a falar, e a pessoa vai se alegrando, o seu semblante vai mudando, o seu rosto vai mudando, e ela vai se alegrando, e o coração vai se enchendo de gozo, em nome de Jesus, porque um cristão está a falar.
A pessoa está sofrendo, a pessoa está ali arrebentada, a pessoa está ali amargurada, a pessoa está ali cheia de problemas, e você começa a falar, você não pode colocá-la para baixo, você tem que colocá-la para cima, em nome de Jesus. Para cima. E ela se alegra. Porque você usou uma palavra para edificação. Isso é o cristão. Onde ele chega, o ambiente muda. Vamos para frente, em nome de Jesus. E Paulo vai dizer agora: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Talvez você pergunta, mas pastor, eu não estou entendendo. Paulo está falando sobre não mentir, não furtar, não falar palavras torpes. E agora ele se volta para o Espírito Santo. Por quê? Veja, meus irmãos, não por nós, mas por Ele. Por causa do Espírito Santo, você vai cuidar disso. Porque o Espírito Santo pode se entristecer. A Bíblia diz em Romanos 8, 9, e 1 Coríntios 6, 19, Romanos 8, 9 diz: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. 1 Coríntios 6, 19 diz que somos santuário, templo do Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito que habita em nós, somos santuário dele, ele está em nós somos de Deus. Nós podemos entristecê-lo se nós usamos palavras torpes, nós podemos entristecê-lo se furtamos, nós podemos entristecê-lo se roubamos, nós podemos entristecê-lo se mentimos. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E uma advertência que agora, Isaías 63, verso 10, diz que pessoas não cuidaram da palavra e entristeceram tanto o Espírito Santo, que em Isaías 63, 10 usa a expressão que eles contristaram o Espírito Santo, e por ter contristado o Espírito Santo tornou inimigo e pelejou contra eles. Veja que coisa perigosa. Imagina você, meu irmão, minha irmã, tendo o Espírito Santo como teu inimigo, misericórdia. Imagina o Espírito Santo tornar o nosso inimigo, e o Espírito Santo começar a querer pelejar contra a gente, misericórdia. Mas Isaías diz lá, 63:10, que eles contristaram o Espírito Santo. Mas a Bíblia está trazendo a orientação: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado para o dia da redenção. Você está selado pelo Espírito Santo, e você foi selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Há um selo em você, há um futuro garantido, é a sua redenção, e nessa caminhada, cuidado para não entristecê-lo. O Espírito Santo não é um poder ativo de Deus, o Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, o Espírito Santo é uma pessoa que age em nós, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele pode se entristecer, e nós não podemos entristecê-lo. Tudo por Ele, não é por nós, mas por Ele. Por que eu não vou falar um palavrão para você? Porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. Deu aquela vontade de furtar, de subtrair, ou de roubar, ou de mentir. Você fala: não, o Espírito Santo habita em mim, eu não posso entristecê-lo. Muito mais do que subtrair algo, é algo profundamente espiritual. Você pode roubar uma agulha, você pode roubar um caminhão, o pecado é o mesmo, e você entristeceu o Espírito Santo. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Eu não posso viver a mentir. Eu só minto. Cuidado, não minta. Os filhos não podem mentir, tem que falar a verdade. Mas há uma natureza, é da própria natureza do ser humano mentir. Não é verdade? É. Mas ele tem que lutar para que não minta. E quando a pessoa mente, ela entristece o Espírito Santo. Salmo 51 vai mostrar para nós que acontecem algumas coisas. Primeiro, ela não sente mais prazer nas coisas de Deus. Quando o Espírito Santo está triste, a pessoa não sente mais prazer nas coisas de Deus. Ela não sente mais prazer na sua redenção, na sua salvação, na sua transformação,
na sua mudança de vida, ela não consegue mais sentir prazer em nada, em absolutamente nada. O salmista, ele ora ao Senhor, no Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente, eu conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti, ele fala do seu pecado. Verso 5, nasci na iniquidade. No verso 9, purifica-me com isopo, faz-me ouvir júbilo e alegria. Verso 8, para que exulte os ossos que esmagaste. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. Ou seja, a pessoa perde a alegria da salvação, ela perde o prazer do espírito voluntário, ela perde o prazer na palavra de Deus, ela perde o prazer nas coisas espirituais, porque o Espírito Santo que habita nela está triste. Deixa eu dizer algo para você: o cristão tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não sai e volta, sai e volta. Você pode ler no meu livro lá na livraria se quiser. Não tiver dinheiro para comprar, você pode pegar de presente, de graça, lá eu te dou de presente, pode levar. Leia. O Espírito não vem e vai, vem e vai, vem e vai, não. Ele é permanente, mas ele pode estar permanentemente triste pelos nossos modos de agir, nosso modo de proceder. Deixa eu resumir, vou parar aqui. Próximo domingo eu continuo daqui para frente. Veja, irmãos e irmãs, não é uma questão de tirar algo de alguém para mim. Não é uma questão de falar uma inverdade, soltar uma mentira. Não é uma questão de xingar palavras torpes, indecorosas, feias, indecentes, como dizia no passado, um palavrão. Não é isso. É muito mais do que isso. É uma questão de entristecer aquele que habita em nós. É uma questão de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E quando Davi pecou, vocês conhecem a história de Davi? Ele confessa o seu pecado e pede: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Quando a pessoa vai entristecendo o Espírito Santo, ela chega a contristar o Espírito Santo. Para ela as coisas de Deus tanto faz como tanto fez, não faz mais diferença. Ela já não ora mais, ela já não lê mais a Bíblia, não frequenta mais a igreja e se entrega para as coisas da vida, porque o Espírito Santo está triste. Aí o apóstolo ainda fala em outro texto: e não apagueis o Espírito Santo. Que apagar o Espírito Santo é apagar as manifestações do Espírito Santo. Ele fala para você: está errado. Você fala: vou fazer. Ele diz: está errado, eu vou fazer. Está errado. Aí ele não fala mais nada. Fala: então faz se você quiser, e arca as consequências. Ele deixa de se manifestar. Ser cristão não é só ter um código ético, moral. Isso não é nada. Qualquer um pode ter. Ser cristão é ter relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e viver da forma que agrada a Deus, em nome de Jesus. É viver a santa palavra de Deus. É por isso que estamos escolhendo pessoas para os ministérios da igreja que tenham conteúdo bíblico para transmitir às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Que não é oba-oba, é conhecer a Bíblia, se firmar na Bíblia, alicerçado na Bíblia, crescer amando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Este é o desejo da igreja, este é o desejo do cristão. O Evangelho abraça todas as áreas da vida. O Evangelho nos cura de todo e qualquer pecado. E nós vamos viver, Paulo está dizendo, aquele que fazia isso, não faça mais. Cuide do que está falando, da forma que está falando, cuide disso. Vai mandar uma mensagem para o WhatsApp, olha o que está sendo enviado. Não mande um palavrão, não mande coisas indecorosas, sujas. Cuidado, você é um cristão, não manda isso não. Há muitos grupos de WhatsApp que não prestam para nada, e é uma vergonha ao santo Evangelho,
que muitos compartilham pornografias, coisas sujas. Você pode dizer, mas o que tem a ver? Está entristecendo o Espírito Santo. E se não se acordar, ele vai ser contristado. Aí ele vira o teu inimigo. Não cuide para que isso não aconteça. Eu oro, Senhor, que as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Em nome de Jesus, que eu estou falando e que eu estou meditando no meu coração, sejam agradáveis a Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou parar aqui, domingo eu continuo com a graça de Deus. Próxima oportunidade. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça, feche seus olhos. A Bíblia tem muita coisa, vamos continuar em outro momento. A ideia não é correr, é aprender. Fale com Deus. Fale com Deus. Podemos cantar a bênção, pastor? Eu vou orar e cantamos a bênção, pode ser? Para não extrapolar o tempo nosso, pode ser? Vamos ficar em pé, queridos, eu vou orar e vamos cantar a bênção. Depois eu dou a bênção apostólica. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos aprender mais e mais da Tua Palavra. Queremos, ó Deus, receber mais e mais a Palavra do Senhor em nosso coração. Queremos ser totalmente uma igreja bíblica, onde haja um conteúdo bíblico diário, como já tem havido e continuar havendo para as nossas crianças, nossa adolescência, tem havido e continuar havendo em nome de Jesus. Nossos jovens, continuem a Deus, todas as famílias, família como um todo, apegados à palavra do Senhor, entendendo que o Evangelho não é só viver um código de ética, não faça isso, não faça aquilo, mas é ter relacionamento com o Espírito Santo, evitar tudo aquilo que possa entristecer o Espírito Santo. Nós somos selados para o dia da redenção e precisamos do toque do Senhor. Há muitas coisas que não mudaram simultaneamente, imediatamente na hora da conversão. Nós lutamos com isso diariamente, a luta da carne contra o Espírito, essa batalha, Senhor, mas declaramos já a nossa vitória, pois estamos em Cristo. Santifica, ó Deus, nossos pensamentos, santifica, ó Deus, nossos lábios, santifica, ó Deus, as nossas ações, e que tudo seja para a glória do Teu nome. É a nossa oração de coração, em nome de Jesus. E agradecendo ao Senhor por esta manhã, e cada pessoa que nos visita, que o Senhor os abençoe de forma tremenda e poderosa. Nesse prazer estar conosco, como tivemos prazer em estar com eles. Abençoa o Pai, em nome de Jesus.